Cuidado, portanto, para não aprender a gostar do que Jesus desgosta. E na nossa prática espiritual, a maioria de nós se viciou em gostar daquilo que Jesus desgosta. Daquilo que Jesus diz, não sejam, não façam e não pratiquem. Não sejam, não façam e não pratiquem. Interessante que ele encontra com prostitutas e ele denuncia a prostituição dos que pagam pelas prostitutas, porque a prostituta é só uma faminta. Olha, eu conheço prostituta desde a minha infância, mas muitas, elas me adoram, me amam, até o dia de hoje. Garotas de programa, me respeitam. A vida inteira. E eu nunca vi uma garota de programa dizer, ai, que bom que eu tenho um programa. Ai, meu Deus, vou ter que fazer um programa com aquele cara, mas eu estou precisando do dinheiro. É tudo dinheiro. Fica ali olhando para o relógio, o cara está lá mandando ver, ela contando a hora. Ela vende 1 hora em geral, e se passar de 1 hora, o cara vai ter que pagar o triplo para ela ficar, porque ela não aguenta mais. Aquilo é tudo para ela, menos sexo. Posicionar-se em geral não mudam nem de variação de posição. O que elas me dizem, eu boto da minha melhor posição, que é de 4, que é para nem ver a cara do bicho. E se for no mano a mano, eu fecho o olho, que é para não ver. E prendo a respiração, que é para nem sentir o cheiro. É por isso que para Jesus as prostitutas precediam os fariseus e os religiosos no reino dos céus. Porque eram pessoas trabalhando no esgoto, fazendo o trabalho sujo que ninguém queria e que elas próprias abominavam. Toda prostituta quer ter um amor, quer casar, quer ter filhos, quer viver. Aquilo ali, na maioria esmagadora das vezes, é apenas uma condição da qual não conseguiram sair. Quando Jesus denuncia a prostituição, nos dias dele, a prostituição era masculina, era o homem que pagava. Diferente da mulher de Oséias, a Gomer, que era uma adúltera prostituída, como Marcelina, mulher de Cláudio o Imperador, que tinha prazer na variedade e não queria dinheiro para receber, porque ela era uma doente tarada naquele vício. Não é o caso das prostitutas da terra, na maioria absoluta das circunstâncias. Portanto, você não vê Jesus dizendo nada disso para as prostitutas, porque as prostitutas estão acostumadas a orar no quarto, porque elas têm vergonha de falar na presença dos homens com Deus. Naturalmente elas já estão falando baixinho, como o publicano, acerca do qual eu falei na sexta-feira, junto com o fariseu no templo, que não tinha coragem nem de levantar a cabeça, batia no peito e dizia, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Esse povo que você despreza está anos-luz na sua frente, na presença de Deus, porque eles não fazem o que Jesus disse que era para não fazer. E tem mais chance de não se tornar alguém tão perverso espiritualmente quanto você, porque não praticam aquilo que perversifica o espírito e transforma a pseudo-espiritualidade em pseudo-espiritualidade, em plasticidade, em falsificação, em estelionato, em teatralidade e nada mais do que isso. O perigo é que as pessoas aprendem a gostar. E você aprendeu a gostar. Para desistir disso, para você, é um problema. Quer fazer uma prova com você mesmo? Tente orar 10 minutos, 15 minutos sozinho no seu quarto. Veja para onde a sua mente vai viajar, para tudo que é lado. Você não consegue, 15 minutos vai ser uma eternidade para você. Eternidade. Os primeiros anos da minha vida, mesmo num dia ocupado, eu acordava às 4h30, 5 horas da manhã, entrava no meu quarto de oração e de estudo, ficava lá orando, jejuando, de joelhos, com a minha Bíblia aberta entre leituras e orações, até 8 horas da manhã. 8 horas eu descia, tomava um café, voltava, subia, ficava mais 1 hora estudando de maneira objetivamente prática a Escritura para as pregações que eu iria ter que fazer naquele dia em diversos lugares diferentes, e aí saía. Mas a oração, pela misericórdia de Deus, pelo exemplo do meu pai, do reverendo Antônio Elias, de alguns homens piedosos que estiveram à minha volta, como anjos do Senhor,
como fronteiras de uma saúde espiritual que me estava sendo ensinada desde o primeiro dia. Eu dou graças a Deus por eles todos, porque eu vivo dessa educação no espírito, que me vem do Evangelho e me vem da prática dessas pessoas, que me foram tão absolutamente necessárias, excelentes e influentes. Porque foi com eles que eu aprendi a não gostar dessa espiritualidade que vocês me veem denunciando profeticamente todos os dias da minha vida, inclusive agora para você. Porque o perigo, como eu disse, é gostar, é gostar. E é fácil gostar disso, porque isso traz aplauso, isso derrama confete na cabeça, isso gera luzes neons, isso coloca você na ribalta das apreciações. E quem não gosta disso, isso é um banquete para a carne, isso é um banquete para o devaneio, é um banquete para o ego. Isso é massagem especializada para o narcisismo total. Isso é o que de pior se poderia fazer de natureza espiritual contra o espírito, porque é uma falsificação plastificada. Cuidado, porque é fácil gostar, assim como eles, os hipócritas, gostam de orar. No quarto? Não. Sozinhos? Não. Para Deus? Não. Gostam de orar nas praças. Gostam de orar em público. Gostam de orações televisionadas. Gostam de expulsar demônios que nem demônios são só sugestionados. Na televisão ainda param para o comercial. Gostam. Está todo mundo perdido, sem nada, pode olhar para isso tudo que você vê em volta e saber que diante de Deus, nada disso tem nenhum proveito. Essas pessoas não são nem conhecidas, nem existem. Podem dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fazemos aquilo, expulsamos, profetizamos, curamos, e o Senhor vai dizer, eu não sei quem vocês são. E vocês vão dizer, mas eu estava no teu palco falando em teu nome, orando todo dia. E o Senhor vai dizer, eu nunca participei de nada disso, nunca te vi, não sei quem você é, nunca te vi nem mais gordo, nem mais magro, aparta-te de mim. Você só viveu para praticar a mentira, a hipocrisia, a disfarçatez, a plasticidade, a mentira. Tudo teu era apenas performance. Não sei quem você é. Eu lido com indivíduos, com pessoas, não com personas e performances. Mas é tão fácil gostar disso. É tão fácil gostar de se posicionar em pé na sinagoga, na igreja, na congregação, nos cantos das praças, nos ar livres, nas marchas, nos palcos, para serem vistos pelos homens, para serem televisionados, para serem gravados, para serem expostos, para serem divulgados, sim, para serem percebidos, vistos, aplaudidos, para se tornarem altamente perceptíveis diante do máximo possível de homens. E eles querem que aquilo que deveria ser o produto de uma vida íntima com Deus se transforme numa performaticidade pública universal, que acontece para aplauso geral e para o silêncio de Deus e de homens eternamente contra você. Você escolhe se você quer a realidade passageira e completamente destituída e desconstituída de significado diante de Deus, ou você quer, de fato, o secrecy, essa existência em secreto, mas que grita diante de principados, potestades, poderes, e quando você abre a porta, você sai com o coração iluminado, e todos os seres e dimensões dos mundos invisíveis e do mundo visível percebem que ali vai alguém tomado por uma glória interior extraordinariamente incompartilhável. Cuidado, porque é fácil gostar do que destrói você. Em verdade vos digo que esses que assim fazem, que assim praticam, que assim gostam e portanto assim se tornam, já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa. Você já recebeu sua recompensa. Você está pensando o quê?
Já era, cara. Pega o prêmio e leva para casa. Leva o teu Oscar. Porque um dia você vai aprender que vai precisar enfiá-lo em algum lugar escuso. Onde nem você vai suportar a entrada dele. Mas é para lá que ele vai. Não é para uma cristaleira celestial. É para o orifício arrombante da tua vida hipócrita, você entendeu? É para aí que isso vai. E é Jesus quem está dizendo. Ao contrário, não sejas nada disso. Faze o que é contraintuitivo. Porque depois da gente viver numa sociedade de massificação como a nossa, especialmente a nossa, que é muito pior do que a dos hipócritas fariseus e religiosos dos dias de Jesus, é a nossa, onde tudo é um Big Brother, tudo é gravado, tudo é não sei o quê, tudo tem que ser postado. Se o cara começa a chorar, ele já quer que alguém esteja gravando, ele fica zangado se ele chorar à toa e ninguém gravar. Vai me dizer que não é assim. Eu sei quem você é, cara. Porque eu conheço esse espírito. Antes de você nascer, ele já existe no mundo desde sempre. Ao contrário de Jesus, pratica a contra-intuitividade do Evangelho. O Evangelho é contra-intuitivo. A alma humana quer publicidade, o Evangelho quer silêncio, quer segredo. Por isso, em Mateus 11, se citando Isaías, no capítulo 57, se diz: não se ouvirá o grito da sua voz nas praças. Falando de Jesus e dizendo que Jesus pedia às pessoas não o exporem à publicidade para não criar uma impressão falsificada de sua própria realidade. Apenas como um curandeiro, que era tudo que ele não era e nem queria ser. Não divulgue, não contem a ninguém, não precisa falar. Não vai para o meio da cidade, vai para um lugar quieto, não precisa divulgar. É que as pessoas não aguentam e saem gritando por aí, mas ele mesmo não queria para se cumprir o que dissera o profeta Isaías: na praça não se ouvirá o grito da sua voz. É assim que ele vive. Quando Jesus fala mais alto, é de caso pensado. João 7, lá na festa dos tabernáculos, quando ele se levanta e diz em alta voz para todo mundo ouvir: quem tem sede, vem a mim e beba. Ou em Mateus 23, quando ele derruba a mesa dos cambistas e exorta veementemente os fariseus e os hipócritas. Mas são poucas as vezes em que você diz que ele ergueu a voz. Ele fala com voz natural e quem quiser se aproxime dele e ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E se aproxime para ouvir, se aconchegue para ouvir. Eu não quero nada além dele, não quero aprender a gostar dessas coisas que matam a espiritualidade verdadeira e sincera. Por isso, tu sejas diferente, tu porém, tu contrariamente a isso, tu adversativamente a isso, tu contraintuitivamente em relação à intuição dessa perversão, manifesta-te diferente, portanto. Quando orares, entra no teu quarto, ou vai para o deserto, ou silencia em algum lugar de pacificação. Busca a tua interioridade e a tua solitude. O que é insuportável para você, que é viciado em gente, multidão, apreciação, olhares, aplausos. Está todo mundo doente. Como diz o profeta Isaías no capítulo 1, da planta dos pés ao alto da cabeça não há nessa geração coisa sã, senão furúnculos, tumores, pus, doenças, envariolamentos perniciosos para todos os lados, coisas para serem espremidas. Eles se tornaram num pus ambulante, mas não querem se enxergar. Jesus disse: você não quer ser assim? Não seja assim. Seja como eu estou te ensinando a ser. Tu, porém, quando orares,
quando tiveres essa pulsão do tópico específico da oração da intercessão, do derramamento do teu ser, da presença de Deus, do abrir e do escorrer da tua alma, indistinta e indiscriminadamente, livre e soltamente na presença de Deus, fecha a tua porta, impede as visualizações, não fala nada para ninguém, fica quieto. Eu aprendi com meu pai, por exemplo, que era capaz de guardar uma oração durante anos e anos e anos e te contar décadas depois. Décadas depois. Não tem pressa. Meu pai, que vem em secreto, me recompensa. Às vezes ele contava só quando que ele orava e pelo que ele pedia se cumpria de maneira total, clara e irreversível. Aí, muito discretamente, ele dizia, desde o dia tal, no ano tal, que eu venho orando todos os dias por essa situação. Demorou 10 anos ou 15 anos, mas eis o que o Senhor trouxe como solução. E está ali. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai. Orarás a teu Pai. Diferentemente disso, é aquele cara que só conversa com o Pai nos banquetes. Ele desse lado da mesa, uma mesa de 30 metros, ele na outra ponta e fica conversando com o Pai. Pai! Obrigado aqui por essa comida, viu, Pai? Vou te mandar uma mensagem no celular, tá, Pai? Porque não dá para ouvir, a multidão é muito grande, é muito barulho. A maioria se torna patética assim diante do Pai que está nos céus. Você está falando com seu Pai, orarás a teu Pai que está em secreto, que habita o secreto, a sutileza, o silêncio, a quietude. E teu Pai que vê o teu secreto, que sabe o teu secreto, diante de quem tu és um flagrante, exposto e absoluto, teu Pai que vê os segredos do teu coração e da tua alma te recompensará. E hoje, é aqui que eu vou parar, pedindo a ti, Jesus, que eu que li, como quem lê para deficientes visuais que não sabem a linguagem dos deficientes visuais em braille, foi só o que eu fiz. Eu te imploro que essa palavra tenha entrado como nunca entrou no coração de alguém em quem ela nunca penetrou e produza a transformação que pode nos salvar de nos tornarmos seres extintos, seres que quando morrerem desaparecerão e serão nada, nem uma sombra, nem memória, nem lembrança, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Irão apenas para o Seol do coisa nenhuma, para a sepultura do nada. Salva-nos disso, eu te imploro, em nome de Jesus.